Bem-vindos ao podcast quinzenal da Advocados, um espaço dedicado ao mercado da advocacia e à área da justiça. Em todos os episódios recebemos um advogado ou uma personalidade da área para debater os temas quentes e atuais do setor. Mas não só. Neste episódio, iremos também estrear a rúbrica Quid Juris, uma rúbrica que pretende clarificar situações jurídicas atuais e diárias e sempre com a presença de um advogado convidado. Eu sou o Frederico Pedreira, jornalista, e obrigado por estar desse lado. Mas depois tem havido muita, como diz o povo, muita parra e pouca uva, ou seja, ainda não foi um mandato que produziu efetivamente frutos, mas com certeza terá o seu tempo. Neste segundo episódio, a diretora executiva da Advocados, Filipe Ambrósia de Sousa, vai entrevistar José Costa Pinto, sócio fundador da Costa Pinto Advogados, ex-presidente da ANJAP e comentador assíduo de temas sobre a Ordem dos Advogados e da advocacia. Iremos também clarificar o que é isso do habeas corpus e quais são os seus contornos jurídicos na rúbrica Quid Juris. Olá, José Costa Pinto, advogado, ex-presidente da Associação Nacional dos Jovens Advogados Portugueses, tem sempre é um comentador assíduo das questões da Ordem dos Advogados, um advogado atento ao que se passa. Já há mais de 10 anos que comenta estes assuntos publicamente e por isso o escolhemos aqui para estar no nosso segundo episódio deste podcast Advocados. Começávamos precisamente por peço-lhe um balanço deste mandato da atual bastonária. A senhora bastonária tem sido alvo de algumas críticas nas últimas semanas, nomeadamente nas redes sociais, que é um veículo que os advogados usam muito atualmente. Qual é para si o balanço que faz da atual bastonária? Bom, Filipe, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui, porque, como a Filipe disse bem, tenho sido um comentador e, enfim, sou advogado e, portanto, obviamente interessa-me pelos temas da profissão, da justiça em geral, mas da Ordem dos Advogados em particular, também porque fui presidente da ANJAP entre 2014 e 2018 e, enfim, tenho sempre também muitos amigos envolvidos e sou advogado e sou preocupado com isso. Eu também acho que o Advocados tem sido também um excelente observador da realidade e nessa realidade, ontem li um artigo seu em que concordo, que começava por dizer que a bastonária, no fundo, acabou o estado de graça deste mandato. Este mandato vai a meio, na verdade temos que o dizer, mas são mandatos curtos. Portanto, são mandatos de 3 anos, estamos com 1 ano e meio de mandato, sensivelmente, e eu concordo com a ideia que se perdeu o estado de graça. Da minha perspectiva pessoal, acho que há várias razões que o explicam. Razões externas, razões internas. Acho que externamente, em primeiro lugar, numa apreciação geral, tem havido sempre uma atitude muito vocal sobre muitos assuntos, mas depois tem havido muita, como diz o povo, muita parra e pouca uva, ou seja, ainda não foi um mandato que produziu efetivamente frutos, mas com certeza terá o seu tempo. Mas aquilo que me parece mais difícil de concordar ou de estar alinhado é com aquilo que tem sido a postura quer externa, quer interna. E passo a explicar. Externamente, o que é que eu tenho visto? Tenho visto que, apesar de haver sempre uma grande força naquilo que se diz, tem havido, e esperava-se, aliás, até pelo perfil da nossa bastonária, um mandato combativo, não é? Nós vínhamos num contexto de nova legislação sobre a profissão, sobre a própria ordem, sobre as associações públicas profissionais, e apesar de toda essa expectativa de algum combate, a verdade é que acaba por ser um mandato que acaba por ser um mandato de capitulação. Repare, há 15 dias atrás, ou nos últimos 15 dias, o Conselho Geral acabou por dar vida a um órgão, que é o Conselho de Supervisão. Ao qual combateu ferozmente, não só na sua campanha, como bastonária, não só apelou um órgão contra o qual disse coisas muito acertadas, para que não precisávamos deste órgão, que a advocacia não precisava de tutela, ainda para mais um órgão que é composto maioritariamente por não advogados, que vai ter um presidente não advogado. Mas ela impõe, portanto, qual era a alternativa da senhora bastonária? Bom, na minha perspectiva, é verdade que ela impõe, mas a lei dizia basicamente duas coisas. Ou que se promovia a designação destes órgãos no prazo de 3 ou 4 meses, ou então havia a possibilidade dos órgãos em efetividade de funções poderem até 1 ano depois da entrada em vigor da lei demitirem-se todos e provocarem eleições. E eu, no meu conceito de quem quer lutar verdadeiramente por uma alteração e está mandatada mais do que em qualquer outra matéria, porque a senhora bastonária convocou há cerca de 1 ano e meio a advocacia inteira e teve ao seu lado ex-bastonários, teve ao seu lado
todos os representantes dos órgãos da Ordem, teve uma Assembleia Geral que ela própria qualificou como histórica e, portanto, apesar dessa força toda e que lhe deu, de facto, uma legitimidade e um enquadramento para esse combate total, a verdade é que ela própria acaba sem dar nenhuma explicação. E atenção, eu acho que quem exerce cargos públicos tem que os explicar. Claro. E ela devia explicar, a senhora bastonária devia explicar por que razão é que houve esta alteração. Porque a lei não é só uma questão legal. Podíamos ir até março de 2025, ou até sem o órgão de supervisão. Depois teria, eventualmente, se quisessem que todos cumprir a lei, que eu acho que devem fazê-lo, tinha uma consequência política. Mas às vezes, mas lá está, eu se calhar, quem está naquele lugar, se calhar tem que aceitar as consequências políticas para o seu próprio mandato para defender a profissão, sobretudo quando temos um mandato tão forte e tão intenso como ela teve sobre esta matéria. E combativo. E aquilo que, para um observador como eu, resulta, é que há uma capitulação. E, portanto, para já, este é um mandato de capitulação da advocacia perante o Estado e perante os novos diplomas que regulam a profissão e as associações públicas profissionais, que eu, com toda a franqueza, não esperava. Nesse aspecto ficou desiludido. Exatamente. Não, é certo, exato. Acho que é um mandato que acaba por ser de capitulação. Depois, internamente, o que é que eu sinto internamente? Sinto que tem havido um conjunto de atividades do próprio Conselho Geral cuja legalidade é duvidosa. Eu acho que isso tem que ser apurado pelos órgãos próprios, aos quais naturalmente não me substituo, mas que se espera que se pronunciem. Não só o tema da designação do Conselho de Supervisão, porque de facto eu não encontro base legal para que seja o órgão de fiscalização dos órgãos da Ordem seja nomeado ad hominem pelas pessoas do Conselho Geral. Não conheço base legal. Portanto, no fundo é nomear as pessoas que vão fiscalizar. Exatamente. E portanto, há o regulamento das remunerações. Repare, neste momento está uma proposta de regulamento em que os órgãos da Ordem, para além das ajudas de custo, para além dos quilómetros e das despesas, vão também passar a ser remunerados, para além do bastonário. Isto é uma novidade naquilo que é uma história quase centenária, que eu acho que merecia também uma explicação, não estava nos programas, ao que sei, e portanto acho que merecia. Ao mesmo tempo que se trata destes temas internamente um bocadinho numa perspectiva de quem está lá, ao mesmo tempo, e isso para mim é a maior crítica, é de facto deixar, na minha perspectiva, vários setores da advocacia órfãos de representação. Sabe, eu sou, enfim, filho de advogados, né? Portanto, eu sempre vivi entre advogados e sempre ouvi dizer que o bastonário era o advogado dos advogados, era o par inter pares. Era alguém que tinha que ter a capacidade de representar toda a advocacia. Nas suas diferenças, nos seus diferentes contextos, mas tem que ter essa capacidade. E parece-me que este mandato está a deixar órfão muitos setores da advocacia. Nomeadamente qual? As sociedades de advogados? Os advogados de empresa, os advogados os advogados de sociedades de advogados e os advogados com muitos escritórios que não se revêem necessariamente nestas duas grandes bandeiras que foram eleitas com o principal foco. Quer dizer, não se revêem, porque toda a gente se revê nas bandeiras. A questão é que a Ordem e a advocacia têm muito mais realidades, é muito mais rica do que aqueles dois temas. Está a falar, no fundo, dos temas que são as bandeiras deste mandato, é a Caixa de Previdência. A Caixa de Previdência. A tentativa de destruição da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, ou pelo menos a tentativa dos advogados poderem optar, e também a questão das defesas oficiosas. Exatamente. Há muito mais para além disso. São temas fundamentais e podemos falar sobre eles se quiser, e eu acho importantes. Agora, um bastonário, um Conselho Geral, tem que ter uma visão abrangente sobre a profissão. Porque senão começam-se a criar divisões que podem ser insanáveis. É muito complicado. Eu às vezes falo isto com muitos amigos, colegas, advogados, que obviamente estão muito afastados da Ordem e estão cada vez mais, e este tipo de política afasta ainda mais as pessoas, porque de facto elas não se sentem representadas, e nós precisamos de uma liderança que seja integradora de todas as de qualquer das formas, imagino que a senhora bastonária justifique isso como sendo as questões que este bastonato defende têm mais a ver com os advogados que mais precisam, no fundo, aqueles que precisam das defesas oficiosas para ganhar algum dinheiro ao fim do mês, aqueles que a Caixa de Previdência não os satisfaz, digamos assim, e preferiam o regime geral da Segurança Social. Provavelmente seria essa a justificação dela. Porque a advocacia, nós também sabemos que os advogados de empresa e das sociedades de advogados são uma percentagem muito mais pequena do que
os advogados que a senhora bastonária representa? Pois Faças- eu não sei, eu conheço muitos advogados e essa ideia de que há dois polos, que há o das oficiosas e Já das está sociedades, ultrapassada. está perfeitamente ultrapassada. Quer dizer, Filipe, ainda agora estava aqui a entrar no seu prédio, há vários escritórios de advogados que não são Nem uma Moraes Leitão, nem a Moraes Leitão, nem a Vieira de Almeida, e também não são. Quer dizer, há muita realidade. A Como o seu, por realidade, exemplo, o próprio o meu, escritório claro, que é um escritório que fundámos, que temos a advocacia, que vivemos todos os dias a dar o nosso melhor pelos nossos clientes e sem garantias de nada de futuro. Todo o futuro da advocacia se constrói diariamente, a entregar bom trabalho, a entregar trabalho tecnicamente evoluído, angariação de clientes, não é? Que é complicado. com boa capacidade de entrega. Isso faz todos os dias. Ninguém na advocacia pode dar o seu futuro por garantido. E, portanto, há uma realidade que é muito mais rica e a Ordem devia, de facto, trabalhar no sentido de valorizar o título que é comum a todos. Porque todos nós, por baixo do nosso nome, quando enviamos um e-mail, ou quando enviamos uma carta, ou quando nos apresentamos a alguém, nós temos uma palavra que é igual a todos. E é esse património comum. É o que essa palavra quer dizer. A história que tem, as gerações que nos antecederam e aquilo que nós podemos dar à sociedade enquanto profissionais que fazemos parte da família da Justiça, é esse património que tem que ser defendido pelos bastonários e pela Ordem dos Advogados. Porque não tem que ver se eu gosto mais de um ou de outros. Mas quando vamos para cargos públicos e institucionais com esta dimensão, temos que saber representar todos. E essa, para mim, é uma das grandes falhas. A valorização do título é fundamental. E até lhe digo mais. Eu digo muito aos meus filhos, nós temos que preocupar com o que depende de nós na vida. Há muita coisa que depende de nós, há muita coisa que não depende de nós. Depende, claro. Nós não temos poder legislativo, não depende de nós mudar as leis, é verdade. Mas depende de nós que, independentemente do quadro legal, as pessoas tenham orgulho em ter o título de advogado por baixo do seu nome. E se esse título for defendido e for valorizado, independentemente de ser obrigatório ou não ser obrigatório, as pessoas vão querer tê-lo. E esse é o trabalho da Ordem. É por isso que nós nos juntamos numa agregação, numa instituição, é para termos essa força coletiva. E é isso que está a faltar. E é isso que é destruído quando nos focamos em apenas uma parte do universo, que é uma parte que merece toda a estima, toda a consideração, e eu não podia ter palavras mais elogiosas se falar deles, porque de facto, de toda a gente, porque acho que toda a gente está dentro do mesmo barco e é isso que temos que fazer, é unir a classe e é trazer os advogados para próximo da Ordem. Relativamente à questão das defesas oficiosas, tivemos agora o protesto em setembro, que aparentemente se vai manter em outubro. Concorda com este protesto? A forma como foi feito para se conseguir alguma coisa do Ministério da Justiça? Certo. Eu, antes de mais, deixe-me dar uma palavra de admiração pelos advogados que estão no sistema de acesso ao direito aos tribunais. Eu acho que as pessoas, enfim, este podcast seguramente é visto também por pessoas não advogadas. Deixe explicar-lhes que o SAT é o SNS, é o SNS da Justiça. Da Justiça. Ou seja, é o garante dos cidadãos que não têm recurso para que possam ter um advogado. E isto é uma dimensão essencial e indispensável do Estado de Direito que nós, sociedade portuguesa, nos admiramos de viver. E se eu perguntar às pessoas, e ninguém espera, obviamente, quem vai ao SNS, que existam médicos cuja retribuição não é atualizada há 20 anos. Exatamente. Isto chocaria qualquer utente de qualquer hospital. E eu acho a sustentação deste protesto é uma coisa que é comum aos advogados. Todos concordam que, de facto... Justíssima. Nós estamos perante um pro bono forçado, que é o SAT hoje em dia, é um pro bono forçado. As pessoas, nós, advogados, temos que responder a esse apelo do Estado de Direito, temos que lá estar, mas estamos a fazer, de facto, a preços que são indignos. Quanto ao protesto, obviamente nós podemos considerar o protesto na forma do seu momento, no seu objeto, no modo que foi atingido. A mim preocupa-me uma coisa. Este tema é tão sensível e é tão importante que dispensa perdas de tempo e dispensa tiros de pólvora seca. E também dispensa bombas atómicas que destruam em vez de construir. Nós temos é que construir pontes com, neste caso, o Governo, para conseguir efetivamente melhorar Mas acha que o protesto é que é a bomba atómica ou a reação da senhora Ministra a este protesto é que foi a bomba atómica? Eu já falo sobre a portaria, que eu acho que também gostava de falar sobre isso. Mas o modo de protesto, eu, por exemplo, até por comparação a outros protestos que foram feitos e outras intervenções de luta que foram feitos, como aquele que há pouco falámos, que se fez contra a legislação sobre os atos próprios e sobre a mobilização que foi feita da advocacia para esse protesto. Porquê é que não se fez aqui também? Porquê é que de repente, num mês de agosto, com 19 anos e meio de uma portaria por atualizar, há este clamor com este tema?
porque é que não se fez exatamente o que se fez e bem um ano antes quanto ao tema das alterações legislativas? É que, na minha perspectiva, ambos os temas são muito importantes. Merecem tanto respeito e tanto apoio e tanta defesa os advogados que estão inscritos no sistema de acesso ao direito aos tribunais, como era importante defendermos a profissão daquelas leis. Mas o modo com que Foi se... precipitado. Não digo isso. Eu gostava de perceber porquê. Porque, repare, 19 anos e meio com a tabela por atualizar é tão grave como 19 anos. E é tão grave como 18 anos e meio. Sim, sim, 18 sim. anos. Porquê é que aconteceu para que de repente tenha havido um protesto? E depois um protesto que faz o quê? Que põe em causa os beneficiários do sistema. Os mais fracos entre os mais fracos da nossa sociedade. E então, depois temos que perceber, mas o que é que está a ser pedido para acabar com este protesto? Está a ser pedido um aumento de 20%. Ou seja, um advogado que tem um honorário de 204 euros para fazer um julgamento, passar a ter um honorário de 244 euros. É por isto que nós pomos em causa a defesa dos beneficiários, que são os mais fracos entre os mais fracos. E todos os outros problemas que nós temos no sistema de acesso ao direito, que os nossos colegas que estão lá sabem, de que tem que ver com o estatuto, com a forma como são tratados, com a forma como às vezes têm que andar atrás para os atos serem validados, para o facto de outros atos e terem custos que pagam do seu próprio bolso para fazer protagonizar esta defesa dos mais fracos. Onde é que está tudo isso? E portanto, eu acho que de facto há aqui uma aparente desproporção para aquilo que se está a pedir, entre aquilo que se está a fazer e aquilo que se está a pedir. E isso eu acho que era uma explicação que tinha de ser feita. E não tem nada a ver com unidade e não estar unido e não estar solidário. Estou sempre solidário, porque de facto estas coisas têm que ter uma solução. Agora, é o que eu lhe digo, porque é que para criticar uma lei se mobiliza, se faz conferências de imprensa, se chama antigos bastonários, e para este tema tão importante para tantos advogados, fez assim uma coisa meio a correr, a meio do verão. O que é que se passou aqui? Eu acho que não se pode brincar com estas... E ainda para mais, segundo o Ministério da Justiça, quando o Ministério dizia que estava ainda em negociações. Certo, e temos agora, a Filipe ontem noticiou isso, uma reunião onde eu deposito muitas esperanças, porque No dia 9 de outubro. no dia 9 de outubro foi criado um grupo de trabalho para fazer uma proposta de atualização da portaria. Até, como lhe disse, e há pouco falávamos da portaria, eu acho que a portaria, acima de tudo, eu esperava que este governo, até pela forma como tem sido capaz de lidar e de falar com outros setores da sociedade e até promover acordos, também seja com a advocacia. Portanto, eu até nem percebo bem porque é que se perdeu tanto logo a esperança ali em julho, agosto, com um governo que até tem dado sinais de querer chegar a algum tipo de acordo, que até tinha nomeado um grupo de trabalho e que agora até vai apresentar a 9 de outubro, que já apresentou as suas conclusões, segundo foi noticiado pelo ECO, e vai agora falar com a bastonária. Eu acho que isto é muito importante. É muito importante. A portaria, na verdade, eu tenho que a criticar, porque eu esperava que o governo não aumentasse, no fundo, que abrisse a porta ao diálogo perante este extremar de posições e não fizesse o movimento inverso também de extremar posições. Acha que foi retaliação, precisamente por achar que se calhar o protesto da ordem foi precipitado? Eu acho 4 coisas sobre esta portaria. Eu acho que ela é incoerente, porque se fundamenta diz que o protesto não está a ter consequência nenhuma, mas depois diz que é preciso esta portaria para quando acontece aquilo que o protesto está a originar em algumas situações, não sei se mais ou menos. E, portanto, essa justificação é incoerente, é objetivo. Sim. E a Sra. Bastonária tem-no dito e bem. Eu também me parece que é ilegítima, porque também me parece que se há um grupo profissional, bem ou mal, com críticas, sem críticas, que está a fazer um determinado protesto, num Estado de Direito Democrático, numa democracia com 50 anos, não se usa o poder legislativo para esvaziar um protesto. Deve-se abrir a porta, deve-se negociar. A Sra. Ministra e a Sra. Bastonária têm um estatuto que têm que falar uma com a outra e têm que resolver. E, portanto, e acho também, enfim, a questão da legalidade ou ilegalidade da portaria, não estudei o tema a fundo, mas também há essa dúvida. E, sobretudo, e isso sim é uma portaria que consagra uma solução que não é equilibrada. Achar que o Ministério Público pode chamar um advogado para defender o cidadão que está à sua frente é precisamente não queremos. Há pouco falámos do Conselho de Supervisão e do contrassenso que é a Sra. Bastonária nomear ad hominem as pessoas que a vão fiscalizar. E aqui, mal comparado, é uma situação também é arranjar um advogado para defender o arguido que o Ministério Público está a acusar. Portanto, não faz sentido. O que eu deposito é muitas esperanças nesta reunião de dia 9 de outubro e que as pessoas possam recuperar o diálogo, as pontes
que são precisas para se aproximarem, porque isto é insustentável. Outra das questões que tem sido criticada tem a ver com o protocolo que a Ordem dos Advogados celebrou com a AIMA relativamente a estes processos pendentes de regularização e não só, e renovação de vistos para imigrantes. As críticas são justas, porque no fundo, apesar do valor por cada processo ser de facto apenas de 7,5 €, eu pergunto-me, isto não é um trabalho de advogado no sentido de defender o imigrante por uma razão, porque isso seria uma coisa a posteriori. E isto é o que diz pelo menos a bastonária, que é um trabalho meramente administrativo, portanto uma coisa que se faz em poucos minutos, que é no fundo despachar coisas burocráticas e administrativas para expediente, despachar expediente. Portanto, pergunto, e mesmo assim já teve mais de 3.000 inscritos. Certo. Voltando à questão inicial, é justo esta crítica que fizeram à senhora bastonária ou ao Conselho Geral? Em primeiro lugar, não tenho dúvidas que o tema dos imigrantes é um tema de direitos humanos, é um tema de direitos trabalhos e garantias. Não só os advogados, todos os cidadãos têm que estar a ajudar para que esta situação se resolva ou pelo menos o impacto social seja de facto resolvido. Tivemos as alterações legislativas que colocaram a AIMA em vez do CEF. Houve um acumulado de processo, é uma coisa inaceitável num Estado como o nosso. E, portanto, obviamente, todos temos que estar alinhados nessa questão. A questão ultrapassa isso. A questão é uma questão de coerência. Porque eu não posso dizer que estou a negociar com o Governo o aumento da retribuição dos advogados no sistema de acesso ao direito, dizer que são baixas e que são indignas, e depois aceitar. Protocolar remunerações que são, na verdade, migalhas. É isto. A questão é uma questão de coerência. Eu não posso estar a defender as duas coisas ao mesmo tempo. Ou defendo que quero valorizar o papel do advogado na sociedade, o trabalho do advogado, com tudo o que esse trabalho implica, mesmo quando se faz trabalho administrativo, alguém que tem um determinado percurso académico, muitas vezes, e os advogados são a prova viva disso, com estudos pós-graduados, até às vezes com mestrados e doutoramentos, e muitos dos que estão inscritos têm seguramente tudo isso. Eu não posso estar a dizer que esse trabalho deve ser valorizado pela sociedade e pelo governo no sistema de acesso ao direito e depois aceitar migalhas neste protocolo. E isto também revela uma incoerência e uma incapacidade de ter um plano de ação. Eu acredito perfeitamente que em março, quando a senhora bastonária protocolou este acordo, se calhar não sabia quando ele foi anunciado, ia calhar exatamente no meio de um protesto dos oficiosos. E, portanto, eu acho que também revela isso. Agora, para mim também, institucionalmente, a Ordem, eu penso que a Ordem não pode ser cúmplice desta visão empobrecida do trabalho dos advogados. Não pode ser, mesmo que seja para um tema de direitos fundamentais, mesmo que seja um tema de um apoio mais administrativo, a Ordem não pode ser cúmplice de uma visão empobrecida da advocacia. O que nós fazemos tem um valor e esse valor tem que ser dignificado por todos aqueles que connosco se relacionam, seja a AIMA, seja o Governo, sejam os cidadãos, porque isto tem um impacto no valor do que fazemos, não é só no protocolo. Sim, no que fazemos no acesso ao direito, é o que fazemos nos nossos escritórios, é o que fazemos junto das empresas. E isto é uma percepção pública que é a Ordem a ser cúmplice com esta visão de empobrecimento da profissão. Porque no fundo mesmo ao justificar, a senhora bastonária, ao justificar porque é que isto é pago, tem estes valores, é porque é uma questão meramente de expediente, mas no fundo está a querer dizer que este trabalho poderia ser feito por um advogado como por uma secretária administrativa, provavelmente, não sei. Pois eu não sei, tenho que lhe perguntar. O que eu acho é que este protocolo consiste numa desvalorização inaceitável do valor do trabalho dos advogados, mesmo em contexto de direitos fundamentais e mesmo em contexto de tarefas que agora se resumiram a tarefas meramente administrativas, mas a verdade é que é isto, uma desvalorização inaceitável e uma cumplicidade com o empobrecimento do título da advocacia, do advogado, que eu não posso deixar de criticar. Infelizmente o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas queria ainda falar de uma questão que lá está, é outra das bandeiras desta atual bastonária, que tem a ver com a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. A ideia que passa cá para fora, e falo como observador e também profissional da área, não é? Na área do jornalismo, mas desta questão é que os escritórios, os advogados inseridos em grandes escritórios ou em sociedades de advogados, como é o caso do José, são a favor da Caixa de Previdência. E os advogados que
ganham menos remuneração ao final do mês, advogados em prática individual, que têm dificuldade em pagar as tais 200 e poucos euros que se tem que pagar, 200 e tal euros, 277 euros que se tem que pagar por mês à ordem, são a favor de serem integrados no sistema no regime geral de segurança social. Concorda? Eu não, Ou mais eu não uma- tenho essa visão, vou ser muito sincero. mais uma vez- Eu não faço não coloco em caixas assim tão estanques quem trabalha num lado, quem trabalha no outro. O que me parece que é evidente, e há um sentimento transversal daquilo que é gerações que estão agora a contribuir mais para o regime, onde eu me incluo, onde incluo as gerações antes da minha e a seguir à minha, é muito simples, que é óbvio que falta um pilar social a esta caixa. Esta caixa foi concebida como uma caixa de reformas para umas gerações onde a caixa era um excelente negócio. Nós temos pessoas a ganhar reformas em Portugal, e muitas até exercem ainda, portanto ainda concorrem, que têm uma reforma de 4 ou 5 mil euros calculada sobre os seus 10 melhores anos de contribuição, e muitas delas, ou algumas delas, não quer ser generalista, mas até pagaram só aqueles 10 anos e o resto prescreveu. Ou tiveram carreiras contributivas muito baixas e depois tiveram os melhores 10 anos. Os melhores 10 anos, estamos a falar de 120 mil euros. Para reformas de 4 ou 5 mil euros, esgotam-se em 2 ou 3 anos de vida, que ainda bem, para que as pessoas vivam muito. Portanto, é quase como se comprassem um T7 na Avenida da Liberdade ou na Avenida da República por 120 mil euros. É isto que está a acontecer. E esta caixa só é sustentável porque estão outras gerações atrás que estão a contribuir para isto. E essas gerações, ao mesmo tempo que estão a contribuir para essas reformas milionárias que existem no sistema, não têm nenhuma retribuição imediata. E isto é uma preocupação. E eu não tenho dúvidas que a Caixa se tem que reinventar. A Caixa tem que dar mais do que dá. A Caixa tem que robustecer o seu pilar social, tem que ter prestações para as gerações que estão a contribuir ao sistema e deve ser solidária. Eu defendo isto, olha, ainda estávamos no tempo da ANJA, 10 anos atrás, tem que haver necessariamente um sistema que permita a uma pessoa que por algum motivo não tem rendimentos num determinado período, que não só seja apoiada, e há alguns apoios, mas obviamente são escassos, mas que possa ser, quer dizer, que não tenha a contribuir quando não tem rendimentos. A solidariedade tem que chegar à Caixa de Previdência. E quando chegar, depois vamos avaliar se faz mais sentido esta ou outra. De todo modo, essa decisão também não é nossa. Porque, de facto, nós fizemos um referendo, até promovido pela Sra. Bastonária, então na altura, enfim, incentivada, fez tudo isso. É verdade que fez um referendo por uma opção que não era uma opção da ordem, quer dizer, tem que haver o legislador a mudar a lei. A ideia que eu tenho como observador é que os governos sempre que chegam olham para a Caixa e fazem ali as contas a perceber se faz sentido ou não faz sentido integrar aquele património e aquelas responsabilidades da Segurança Social. E parece que nunca avançam. Exato, e eu não sei o que vai acontecer. Sei é que aquilo que depende de nós é tornar a Caixa solidária é uma coisa essencial para que as novas gerações queiram estar nela. Depois, se vamos para a Segurança Social ou não, para mim, o que é muito claro de qualquer líder é que aconteça o que acontecer, os advogados nunca poderão ser prejudicados. E sobretudo aqueles das franjas, os mais velhos e os mais novos. Todos os advogados, aconteça o que acontecer, não podem ser prejudicados, seja a opção de ir para a Segurança Social, seja a opção de ter esta Caixa revigorada no seu pilar social e na sua solidariedade. E depois acho também que tem que haver realismo e verdade nesta discussão. Nós temos que tirar. Não está a haver? Eu acho que a Caixa tornou-se um tema político. A Caixa entrou diretamente nas últimas eleições da Ordem, designadamente. Por esta nós sabemos, quem nos está a ouvir, que há a Caixa de Previdência e há a Ordem. São eleições diferentes, mas a verdade é que o tema da Caixa entrou no discurso e no debate da própria Ordem dos Advogados. Sim, da e, candidatura. Portanto, com aquela ideia da liberdade de escolha, não é? Tanto se pode, mas sabemos, não é preciso ser um especialista em segurança social, nem em temas desta natureza, para perceber que a liberdade de escolha aqui não existe. Ou vamos todos para a Segurança Social, ou ficamos todos na Caixa. Eu defendo que se estude o assunto e que no imediato se torne a Caixa mais solidária e que se reforce o pilar da proteção social. Agora, se é verdade que a liberdade de escolha vai matar a capaz, se alguma vez vier a estar em vigor, eu creio que não, porque acho que todos os especialistas dizem que isso não funciona, a verdade também é que o populismo e o imobilismo nestas matérias também vão matar a Caixa, porque se nós nada fizermos, as pessoas simplesmente não vão aderir mais do que têm mesmo que fazer. E só uma última pergunta em relação a essa questão. Como é que vê estas guerras constantes e
estas trocas de recados entre a senhora bastonária e o presidente da Caixa de Previdência, que obviamente foi eleito não pela lista, isso também é sintomático. Certo. A lista que ganhou para a presidência da Caixa de Previdência não foi a lista da atual bastonária, portanto tudo aquilo que a bastonária defendia no que toca à SPAS não ganhou. Mas também não é esse o fórum, porque quem tem que mudar o enquadramento legal da Caixa de Previdência não é a Caixa de Previdência nem a Ordem dos Advogados. Sim, claro. Nós tivemos um referendo para referendar, fazemos enfim, fazemos sim, coisas que eu saiba, os advogados ainda não têm poder legislativo. E, portanto, o que eu acho sobre isso, e eu não quero ser crítico para estas pessoas, eu no início do ano escrevi um texto que era os 12 desejos para a justiça, e um dos desejos era que as pessoas realmente assumissem com dignidade, com verdade, sem populismos, aquilo que são as suas funções. As pessoas têm que se entender, as pessoas têm que falar umas com as outras, não é pelos jornais, nem é pelas redes sociais. Têm esse dever. Eu respeito muito os colegas que dão o seu tempo à Ordem, à Caixa, e todos, eu não faço julgamento, porque eu não estou nessas conversas, não sei exatamente o que é que eles falam. Mas é preciso as pessoas serem chamadas à responsabilidade, falarem umas com as outras e resolverem o problema dos advogados, porque se é para ser eleito e depois não resolver os problemas, não criar valor, se é só para capturar valor que as pessoas vão para os cargos na Ordem, então e não ter dignidade institucional, passa a expressão que é preciso para este tipo de cargos. É o cargos. mínimo. José, muito obrigada. Nada, o tempo passou a correr, mas é sempre um gosto. Obrigado. E voltamos a falar. Obrigada. Obrigado. Olá, bem-vindos à primeira rúbrica Quid Iuris do podcast Advocados. Um segmento que pretende clarificar situações jurídicas atuais e diárias, sempre com a explicação de um advogado convidado em todos os episódios. Eu sou o jornalista Frederico Pedreira e a convidada de hoje é a associada coordenadora penal e contradicional da MFA Legal, Inês Almeida Costa, para falarmos sobre o habeas corpus. Recentemente, no âmbito da Operação FIS, a Polícia Judiciária deteve o ex-procurador Orlando Figueira, que tinha sido condenado em 2018 por corrupção, branqueamento de capitais e outros crimes. Mas a defesa do ex-procurador considerou a detenção ilegal e admitiu que vai apresentar um habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça. Mas afinal, o que é isto do habeas corpus? Que em latim quer dizer que tenhas o teu corpo. Inês, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Vamos por partes, sucintamente. Em que é que consiste este mecanismo legal do habeas corpus? Olá, Frederico, bom dia. Portanto, o mecanismo do habeas corpus está previsto na Constituição, depois tem reflexo no Código de Processo Penal, mas basicamente é um instrumento que o legislador nos oferece para nós rapidamente podermos tutelar o direito à liberdade. E quando é que um cidadão, neste caso, pode pedir e acionar este mecanismo legal? Há dois tipos de habeas corpus. Há o habeas corpus quando há uma detenção ilegal e quando há uma prisão ilegal. Portanto, há estes dois tipos. Quem é que pode acionar? Pode ser o cidadão cujo direito à liberdade está restringido ou qualquer outro cidadão no gozo dos seus direitos políticos. Muito bem. E quais é que são os requisitos para pedir acionar, dizendo assim, o habeas corpus? Tem que ser só cidadão português? Pode ser outro cidadão que se encontra em Portugal? Quem pode? Então, basicamente, curto e grosso, aquilo que eu disse foi, basicamente é um português, se for o próprio a estar, digamos, lesado, e todos os cidadãos que residem em Portugal tenham direitos políticos. Isto significa, respondendo diretamente à tua questão, que à partida, e é esse o entendimento que tem sido acomodado por toda a gente, é que um estrangeiro dificilmente pode ser, se não for ele a própria pessoa cuja liberdade esteja restringida. Muito bem. E onde é que pode ser pedido? Neste caso, a defesa tem o seu cliente e quer acionar o habeas corpus. Onde é que pode, quem é que se dirige, a quem é que interpõe esse pedido, dizendo assim? Então, temos os dois tipos. Os dois tipos seguem mecanismos parecidos, mas diferentes e, sobretudo, diferentes para responder à tua questão. Então, quando temos uma detenção ilegal, tem que apresentar à ordem da instituição onde está detido, mas dirige o pedido ao juiz de instrução que é competente naquela parte do território. E esse pedido depois é logo reencaminhado, sob pena até de haver sanções, é logo reencaminhado pela autoridade à guarda de quem a pessoa está detida para o juiz de instrução criminal competente. No caso de haver uma prisão ilegal, portanto, habeas corpus para efeitos de prisão ilegal,
A lógica é a mesma, as entidades é que são outras. Ok. Ou seja, apresenta-se o pedido à ordem da autoridade, à ordem de quem a pessoa está detida, ou seja, se houver uma detida, não, presa, se for uma prisão preventiva, é à ordem do juiz que decretou a prisão preventiva. Se for uma prisão por condenação, portanto, no final do julgamento, é à ordem do tribunal que mandou prender aquela pessoa. Ok. Mas dirige-se o pedido ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, quando o juiz, seja o de instrução, no caso de prisão preventiva, seja o juiz de julgamento, digamos assim, no caso de prisão no final de um julgamento, quando ele recebe o pedido, reencaminha diretamente o pedido para o Supremo Tribunal de Justiça e depois tudo é tramitado no Supremo Tribunal de Justiça. E quanto tempo é que esse processo de tramitação demora, dizendo assim? Qual é o máximo que a lei estipula para que haja uma resposta, se a detenção foi ilegal ou não? Então, a Constituição diz que são 8 dias. 8 dias, um habeas corpus, seja de detenção ilegal, seja de prisão ilegal, tem que estar decidido. Mas depois, como em tudo, as coisas depois são como é que se entende isto na prática. E há autores que têm entendido que na prática, os 8 dias, agora no caso da prisão ilegal, para ser mais simples, os 8 dias contam a partir do momento em que o Supremo Tribunal de Justiça recebe as coisas. E, portanto, a partir daí contam 8 dias. Contudo, embora o facto de estar na Constituição pareça que é assim uma obrigação forte, há quem diga que o prazo é meramente ordenador. O que é que isto significa para leigos? Significa que não há consequências se passar esse prazo. É discutível, obviamente, mas é assim. Nesse caso, a pessoa prejudicada em si depois pode ser ressarcido pelo Estado, pode avançar com uma ação para o Estado, porque em 8 dias não solucionar o problema, ele pode ter sido detido ilegalmente e teve vários dias a mais, dizendo assim, caso não seja legal. É verdade. Existe outro mecanismo na lei, que não é o habeas corpus, mas pode concorrer com o habeas corpus, digamos assim, de um pedido de indemnização ao Estado por ter havido uma prisão ilegal. Ok. E, portanto, sim, a resposta assim, direta, sim. Ok. Claro que tem especificidades, mas é isto mesmo. E existe algum tipo de conflito entre o habeas corpus e o recurso que possa ter sido interposto neste caso, pelo detido ilegal? Para medidas de coação, perguntas? Sim. Os dois estão previstos na lei. Poderá haver a tendência de o meu cliente foi preso, foi-lhe aplicada por prisão preventiva, vamos assim por exemplos práticos, por prisão preventiva, e portanto o que é que eu faço? Vou para o habeas corpus ou vou para o recurso de medidas constitucionais, medida de coação? Mas na verdade eles não são propriamente concorrentes. Eu diria que o habeas corpus tem um campo muito específico de atuação. Têm que ser lesões muito graves e muito evidentes de restrição do direito à liberdade. Por exemplo, caso prático, se por exemplo aquilo que nós, por exemplo, como advogados, aquilo que nós questionamos é a prisão preventiva foi aplicada com fundamentos errados, foi referido este pressuposto, mas o pressuposto não está preenchido. Os factos não dizem isto. Isso é um recurso de medidas de coação, porque nós, na verdade, não estamos propriamente a questionar se a lei foi, digamos assim, de uma forma prática, mais simples, se não existe, imagine. Estamos basicamente a dizer a lei foi mal interpretada, foi mal aplicada no caso concreto. Uma prisão preventiva, um habeas corpus para prisão ilegal é mais no caso, por exemplo, de neste caso, por exemplo, nem sequer há uma decisão ou nem sequer há uma condenação. Tem que ser uma coisa assim grave, assim mais chocante. E quando já há uma condenação e é pedido um habeas corpus, é possível porque há pessoas que o pedem, neste caso que estamos aqui a referir de Orlando Figueira, que a defesa avançou que iria pedir. Se já há uma condenação, é possível então haver uma detenção. Acha que há fundamento, achas que há fundamento neste caso, não, obviamente abstraindo um bocadinho do caso em concreto, mas se há uma condenação, tudo pressupõe que se tenha que se deter, não é? Claro, eu não sei os detalhes do caso e deontologicamente também não posso debruçar-me sobre ele. Agora, teoricamente, aquilo que eu posso dizer em relação a isso é que, de uma forma teórica, sim, pode haver uma condenação e pode haver um pedido de habeas corpus.
por exemplo, basta que a condenação não tenha transitado em julgado. Ok. E por isso, sim, é uma possibilidade. Por exemplo, como é uma possibilidade de ter havido uma condenação, mas entretanto os crimes estarem prescritos. Ou ter havido uma decisão de amnistia. Nesse caso, tem que haver um habeas corpus. Ou melhor, pode lançar-se Pode não lançar-se. de um Ou habeas seja, há corpus. várias pequenas particularidades que podem alterar ou não o caso, neste caso de... Muito bem. Exatamente. Muito obrigado, Inês, por Obrigada. teres partilhado connosco, os nossos ouvintes, os teus conhecimentos e quem sabe voltamos aqui a reunir-nos sim. numa rubrica no futuro. Muito Com muito obrigado. gosto. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo episódio do podcast Advocados para mais uma rubrica Quid Iuris. Até lá, passe pela Advocados e descubra todas as notícias da área da advocacia e da justiça.